Talvez você tenha clicado nesse vídeo porque não está triste, mas também não está bem. Você só está cansada. Cansada de ser forte o tempo todo. Existe um tipo de cansaço que não aparece no corpo. Ele não melhora com uma noite de sono. Não some com um banho quente. É um cansaço que se instala quando você passa muito tempo sustentando tudo sozinha. E a maternidade faz exatamente isso. Desde o momento em que você se torna mãe, algo muda dentro de você. Não é só rotina, não é só responsabilidade, é o estado interno. A psicologia chama isso de sobrecarga emocional crônica. É quando uma pessoa vive, por muito tempo, em modo de alerta, cuidado e entrega constante, sem pausas emocionais reais. O cérebro da mãe funciona diferente. Estudos em neurociência mostram que, após a maternidade, áreas ligadas à vigilância, empatia e antecipação de riscos ficam mais ativadas. Isso significa que você pensa mais, prevê mais, se preocupa mais, mesmo quando ninguém percebe. O problema é que o corpo não sabe diferenciar perigo real de responsabilidade constante. Para o corpo, estar sempre alerta é estar sob ameaça. E viver assim esgota. No começo, você até acha que dá conta. Você se adapta, improvisa, se convence de que é só uma fase, mas os dias passam, as demandas aumentam, e a força vira obrigação. Existe uma cobrança silenciosa sobre as mães. A de que a mãe aguenta, a de que a mãe dá conta, a de que a mãe não pode parar. E você aguenta. Mas isso não significa que não dói. Ser forte na maternidade quase nunca é uma escolha consciente. É uma resposta automática à responsabilidade. Você não acorda pensando, hoje vou ser forte. Você acorda pensando, hoje precisa acontecer. E isso muda tudo. Uma mãe, uma vez disse algo que atravessa muitas mulheres. Eu não queria deixar de ser mãe, eu só queria deixar de ser forte. Essa frase não fala de rejeição. Ela fala de exaustão emocional. Na psicologia humanista, existe um conceito simples e poderoso. Ninguém sustenta um papel sem pausas, sem adoecer. E muitas mães sustentam o papel de forte todos os dias. Sem pausa, sem reconhecimento, sem espaço para sentir. Com o tempo, a força vira silêncio. Silêncio sobre o cansaço. Silêncio sobre a sobrecarga. Silêncio sobre a vontade de ser cuidada também. Mas silêncio não é força. É a adaptação. E toda adaptação prolongada cobra um preço. Muitas mães não estão deprimidas. Elas estão esgotadas. E existe uma diferença enorme entre tristeza profunda e esgotamento emocional. O esgotamento vem quando você ama muito, mas descansa pouco. Quando entrega muito, mas recebe pouco. Quando sustenta tudo, mas não é sustentada. A maternidade romantizada ensina que a mãe dá conta de tudo. A maternidade real mostra que ninguém dá conta de tudo sozinha. Existe também um fenômeno chamado culpa funcional. É quando a pessoa sente culpa, não porque fez algo errado, mas porque não conseguiu atender a todas as expectativas. Muitas mães vivem culpadas por coisas que são humanamente impossíveis. Não ter paciência o tempo todo, não dar atenção o tempo todo, não estar bem o tempo todo. E essa culpa consome. Se você já se sentiu cansada, sem saber explicar o porquê, fica comigo até o final. Entender isso muda a forma como você se trata como mãe. Talvez o que mais canse não seja o fazer, mas o sustentar. Sustentar decisões, sustentar emoções, sustentar o clima da casa, sustentar a própria dor, para que ninguém mais precise sentir. Muitas mães vivem como reguladoras emocionais da família inteira. Quando alguém está mal, é você quem percebe primeiro. Quando algo sai do eixo, é você quem tenta consertar. Quando o ambiente pesa, é você quem alivia. A psicologia chama isso de trabalho emocional invisível. É o esforço constante de manter o equilíbrio emocional dos outros. Muitas vezes, às custas do próprio equilíbrio. E esse tipo de trabalho não aparece em listas de tarefas, mas esgota profundamente. Você não está apenas cuidando, você está antecipando necessidades, lendo expressões, prevendo crises, se adaptando o tempo todo. E isso exige um gasto enorme de energia mental. Por isso, muitas mães dizem: eu não fiz quase nada hoje.
mas estou exausta, porque o cansaço não veio do corpo, veio da mente. Existe um conceito da psicologia cognitiva chamado fadiga decisória. Ele explica que quanto mais decisões uma pessoa toma ao longo do dia, menor fica sua capacidade emocional no final dele. E mães tomam decisões o dia inteiro. O que comer, o que permitir, o que proibir, quando ceder, quando insistir, quando intervir, quando silenciar. Ser forte também é decidir sozinha o tempo todo. Com o passar dos anos, muitas mães deixam de perceber o próprio cansaço, não porque ele diminuiu, mas porque virou estado permanente. Isso é perigoso. Quando o cansaço vira normal, a mãe começa a se desconectar de si mesma. Ela funciona, mas não sente. E sentir menos parece ajudar no começo, mas cobra caro depois. Na clínica psicológica, é comum ouvir mães dizendo: "Eu não sei mais o que eu gosto. Eu não sei o que eu quero. Eu só sei o que precisa ser feito." Isso acontece porque a identidade vai ficando em segundo plano. E ninguém consegue sustentar uma identidade apagada, sem sofrimento. Você não deixou de existir porque virou mãe, mas talvez tenha deixado de ser vista menos, inclusive por você mesma. Ser forte o tempo todo te ensinou a não pedir ajuda, a minimizar sua dor, a pensar que outras dão conta, mas comparação é uma armadilha emocional. Você não sabe o custo emocional da força de ninguém. Cada mãe carrega uma história, uma bagagem, um limite diferente. A psicologia do apego nos ensina algo fundamental. Cuidar não deveria significar se anular. Quando a mãe se anula, a relação deixa de ser saudável para ambos. Crianças aprendem muito mais com mães humanas do que com mães incansáveis. Elas aprendem que sentir é permitido, que descansar é necessário, que limites existem. E talvez o maior presente que você pode dar não seja mais força, mas mais verdade. Dizer: "Hoje eu não estou bem. Hoje eu preciso de ajuda. Hoje eu vou parar." Isso não é fraqueza, é maturidade emocional. Existe uma crença muito forte de que mães fortes não quebram, mas mães fortes também adoecem quando não param. E você não precisa chegar no limite para se autorizar a descansar. Talvez ninguém nunca tenha te dito isso claramente. Você não precisa provar o seu valor sendo forte o tempo todo. Seu valor não está na resistência, está na presença. Você já é suficiente, mesmo cansada, mesmo falhando, mesmo querendo um tempo só seu. Ser forte o tempo todo te manteve de pé. Mas talvez agora seja a hora de se apoiar em algo ou alguém, porque nenhuma mãe deveria ser a base de tudo sozinha.